Você sabia que 90% dos nossos medos, eles não se concretizam, mas mesmo assim eles nos paralisam? Já parou para pensar o que você deixaria de perder ou de ganhar se você não tivesse esse medo que está te mantendo aí onde você está? No vídeo de hoje, você vai aprender a identificar os medos ocultos que estão te paralisando sem que você perceba. E no final do vídeo, eu vou te ensinar uma técnica poderosa que vai fazer com que você encontre a raiz de todos os medos que você tem de crescer e ter uma vida muito mais leve. Mas antes de vencer esse medo, você precisa identificar quais são os medos que estão te controlando. Hoje eu vou trazer alguns medos que fazem muitas pessoas paralisar, inclusive você. Um deles é o medo do fracasso. Você prefere não tentar correr riscos com medo de errar, e isso vai te manter estagnado, sem sair do lugar, querendo uma vida linda, maravilhosa, mas ficando aí. Um exemplo prático é você evitar todas as coisas novas que vêm para você evita, porque você não se acha bom o suficiente, você não se acha boa o suficiente. E aí você fica aí. Outro medo é o medo do julgamento, ou seja, a opinião dos outros é muito mais importante do que a sua própria felicidade. Um exemplo para você conseguir identificar se ele está aí em você é quando você tem medo de falar em público, ou quando você evita de compartilhar uma ideia com medo de ser julgado, de ser criticado. Um outro medo é o medo da mudança. Você sente que o medo do conhecido é muito mais seguro do que qualquer coisa que vai te fazer crescer. Um exemplo para você conseguir identificar se você tem esse medo da mudança é você ficar num trabalho onde você odeia, mas por medo de encarar algo novo. Aí você fica vivendo num trabalho onde você não quer, você não tá rendendo, tudo por medo de encarar algo novo. Você tá começando a se identificar? Outro medo também é o medo da exclusão. Você faz tudo para agradar todo mundo e acaba esquecendo de si. Um exemplo é você não sabe dizer não. Você, para agradar e se sentir encaixado em algum grupo, você faz de tudo para você ficar e permanecer naquele grupo. E aí você vive frustrado, não sendo você mesmo, com medo de ser excluído, de não fazer parte ou se sentir pertencente àquele lugar. Tenho certeza que você acordou hoje com um desses medos. Escreva aqui no comentário qual foi o medo que você conseguiu identificar que está te paralisando. Mas agora vamos juntos enfrentar esse medo. A chave para você conseguir vencer esse medo é você identificar, é reconhecer que você tem esse medo. Porque enquanto você não reconhecer que você sente esse medo, ele vai continuar te dominando, vai te continuar paralisando e você vai continuar no mesmo lugar, querendo muita coisa, desejando muita coisa, mas não avançando. Uma técnica que você deve fazer é a técnica do observador. Pergunte a si mesmo: o que estou evitando de fazer hoje? Quais são as situações que estão me deixando desconfortável ou ansiosa? Ou ansioso? Quais pensamentos ou histórias eu vivo repetindo para mim mesmo para que eu não faça o que eu preciso fazer? Vou trazer aqui um exemplo real para você conseguir identificar com mais facilidade aí, tá bom? Você vive evitando conversar com o chefe com medo de receber críticas. Ou você vive em um relacionamento, não tenta um novo relacionamento com medo de sofrer. Faça essas perguntas para você e observe o seu corpo. Veja como seu corpo vai reagir. Vai te dar tensão nos ombros, uma pressão na nuca, um desconforto, um friozinho na barriga, uma sensação estranha, uma sensação de nó na garganta ou no estômago, uma ansiedade inexplicável. Gente, se vocês observarem o seu corpo, porque ele não mente, toda vez que você faz pergunta para ele e para observar, ele vai te trazer sensações, reações que vai te mostrar medos escondidos, ocultos, que você nem sabe que tem. E uma coisa que você tem que fazer quando você parar nesse momento e observar, quando você questiona ou quando você vê que você está sentindo algumas sensações do medo, é você escrever num papel, para você conseguir trazer ele à existência, tirar ele do oculto, tirar ele do escuro. Gente, para quem não assistiu meu primeiro vídeo, vou deixar aqui linkado no card para vocês assistirem a primeira aula, tá? Que é onde eu peço para você estar escrevendo todos os medos, para que aos poucos você venha encarando e vencendo um por um.
tá bom? Se você escrever todos os seus medos e aplicar as técnicas que eu estou trazendo aqui para vocês, vocês vão começar a destravar a sua vida. E se você não assistiu, dá uma pausada aqui, vai lá no primeiro outro vídeo, veja como que você tem que fazer e depois você volta para esse. Agora nós vamos nos aprofundar para conseguir tirar ele do oculto e você conseguir encarar ele com mais facilidade. Porque às vezes nem sempre a raiz do medo você consegue enxergar, você consegue sentir as sensações, mas você não sabe entender o porquê que você está tendo aquelas sensações. E a gente fica naquela coisa superficial e não lida com a situação, encarando de frente o real motivo que nos faz paralisar. Porque sentir medo, muitas vezes nós sentimos, mas tem medo que nem paralisa a gente, não é verdade? Tem medo que a gente sente e continua, a vida que segue. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Vou andar numa montanha russa, você sente aquele medo. E quais são as sensações? Todas. Frio na barriga, suor, coração acelerado, respiração ofegante. Então você vai sentir. E por que vai ter medos que vão te paralisar? Porque existe uma raiz, uma verdade que você não está conseguindo ver. E com essa técnica que eu vou trazer aqui agora, você vai conseguir se aprofundar. É a técnica dos 5 porquês. E assim, ela é bem simples, mas ela é muito eficaz. Você vai fazer perguntas onde você vai observar e responder para você mesmo. Então agora você pega uma folha, uma caneta e vai lá, corre, volta e vamos fazer esse exercício junto. Como que vai funcionar essa prática? Você vai pegar o medo e vai fazer 5 perguntas para elas. Por quê? Vou trazer o medo do fracasso. Aí você escreve assim: tenho medo do fracasso. Por quê? E veja com a resposta. Porque não quero decepcionar as pessoas. E aí faz uma pergunta mediante essa resposta. Por que eu não quero decepcionar as pessoas? Porque me importo com a opinião delas. O porquê que eu me importo tanto com a opinião delas? Porque sinto que preciso ser perfeita para ser aceita. Olha que revelação poderosa. Ao questionar esse medo, eu tenho medo do fracasso, veio uma resposta para mim no finalzinho que eu acredito que eu preciso ser perfeita. Ao questionar esse medo, vai te trazer a raiz, o que você não consegue ver. E só depois disso que você vai conseguir desmentir esse medo para conseguir avançar. Pegue agora o medo que você tem, aplique essa técnica e compartilhe aqui no comentário qual foi a raiz do medo que você identificou. Só isso vai já te ajudar a libertar muito vocês. Agora que você já aprendeu a identificar esses medos, já conseguiu entender como que eles se manifestam, no próximo vídeo eu vou te ensinar a desmentir e desafiar essa historinha que você vive acreditando e contando para si mesmo para se manter nesse lugar aí. Porque muito desses medos são mentiras. E lembra que lá no começo do vídeo eu falei que 90% dos medos que nós sentimos nem se concretizam? Então vamos desmentir isso daí, vamos colocar nossa vida pra frente, conquistar e ter uma vida mais leve. Se você está gostando dessa jornada, curta o vídeo, se inscreva no canal para você não perder e já escreve aqui nos comentários qual é o maior medo que você vai encarar aqui hoje. E vamos criar uma corrente de apoio e enfrentar cada medo juntos para conseguir vencer e ter uma vida mais abundante. Até o próximo vídeo. Tchau!